Bom dia, Nicole. Bom dia. Bom dia. Guardar o pessoal entrar aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. O pessoal hoje tá meio devagar, né, para entrar. Vamos começar logo a aula. Então é o seguinte, essa semana a gente está encerrando o caderno 3 de Física. O de Matemática nós já chegamos ao final dele. Hoje nós vamos começar o caderno 4 de Matemática,
quem ainda não pegou o caderno lá na escola, vocês podem passar lá para pegar. Então, peguem lá o caderno de vocês ou usem a apostila digital, tá? Eu aconselho pegar o caderno, já que vocês pagaram, então peguem lá para a gente fazer, pra vocês continuarem tendo aí o papel, né, para poder escrever e fazer as atividades nele. Bom, vamos para a aula de hoje. A aula de hoje vai ser sobre atrito, que é outro tipo de força, né? Mais um tipo de força que nós vamos estar estudando. Todos vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Estão vendo bem legal? Sim. Senhor. Então vamos iniciar esse trem aqui. Olha só. Então a aula de hoje é sobre o atrito. É uma coisa importante a gente mencionar, né? A gente estudar e caracterizar ele, porque é o seguinte. Deixa eu abrir uma nova aqui só para a gente explicar uma coisa. Nós já estudamos alguns tipos de força, né? Vamos pensar, por exemplo, que uma certa pessoinha tá puxando aqui através de uma corda uma pedra, por exemplo, tá? Amarrou aqui a pedra e aí vai estar puxando ela para um determinado local. E nós já estudamos quais eram os conceitos de força que estavam associados a esse tipo de situação, né? Esse tipo de problema. Então, as forças que existiam nesse problema eram quais? Primeiro, a força mais óbvia de todas, né? A força peso. Toda vez que um objeto tem massa, ela possui então a força peso. Obviamente, se ela está apoiada no solo, ela vai ter a força normal, né? Se ela está apoiada em alguma superfície. Se existe fio segurando ou em alguma forma envolve fio no objeto, seja de corda ou então um cabo, de um modo geral, sempre vai ter a força de tração. Lembre-se que a reação da força de tração também é no fio. A reação sempre tem a mesma natureza da ação, tá? Então, ela vai acontecer no fio também. No caso da pessoa, também vai ter força-peso, só que aqui vai ser o peso, nesse caso aqui, o peso da rocha, e aqui o peso da pessoa. Vai ter a força normal também, no caso que a normal da pessoa, aqui a normal da rocha. E no decorrer desse processo, existe na hora que você está puxando um objeto um obstáculo que a gente vai chamar esse obstáculo de força de atrito. Muitas vezes a gente desconsidera a força de atrito para que o nosso cálculo fique um pouco mais simples, tá? Mas o atrito é o que nós vamos verificar hoje aqui nesse cálculo, tá? Nessa aula. Então, o que seria a força de atrito? Primeiro, o atrito ele surge quando o corpo, apoiado sobre uma superfície, comprimindo-a, escorrega ou tende a escorregar em relação a ela. O atrito deve-se às rugosidades das duas superfícies em contato, corpo e apoio, que se interpenetram, dificultando o escorregamento. Então, aqui vale ressaltar o seguinte: por mais que você veja uma superfície lisa, quando você aproxima essa superfície, ela vai começar a apresentar as suas deformidades. Então, por mais que algo seja liso, quando você aproxima esse objeto, você vai começar a ver que existem nelas algumas deformações. E devido a essas deformações é que vai surgir o atrito, tá? Uma superfície que, por mais defeituosa que seja, a gente vai ver um atrito quase mínimo é o gelo, tá? Se você pegar, por exemplo, um cubo de gelo e jogar ele numa superfície que não tenha, digamos assim, como se fosse uma escada, né? Um salto muito grande aí entre um ponto e outro, você consegue verificar que o gelo ele vai deslizando e parece que ele nunca vai parar. Isso acontece porque o atrito entre o gelo e qualquer superfície ele se torna quase que mínimo, tá? Então aqui a gente tem uma característica importante, tá? Primeiro, se o bloco está apoiado sob, tá, uma superfície, lembre-se, vai existir a força normal, também vai existir a força peso, tá? E aí a gente tem que ter cuidado. A gente tem que analisar corretamente a questão para verificar se
o peso e a normal se anulam, porque se o peso e a normal se anulam, a gente pode concluir então que peso e normal são iguais, e significa dizer que podemos dizer que a normal é massa vezes gravidade, isso que é importante. Por quê? Porque eu quero até que vocês anotem, a gente vai ter que, daqui a pouco nós vamos ter essa informação aqui, mas já adiantando, a força de atrito, ela é o coeficiente de atrito, que é um valor, uma constante que depende da superfície, tá? Vezes a normal. E aqui é importante entender que se a normal e o peso se anulam, então a gente vai poder dizer que é a constante vezes a massa vezes a gravidade. Não significa que sempre vai ser esse valor, porque depende se é normal e o peso se anulam, tá? Lembrando que nessa configuração vai aparecer também a força de tração, certo? Aqui na corda. E no caso do homem, se eu tiver que analisar a pessoa, peso e normal. Igual eu fiz aqui no primeiro exemplinho aqui. Então essas são as características. Aqui tem que tomar um certo cuidado, porque o atrito ele sempre vai apontar na direção oposta do movimento. No caso, a pessoa puxa o objeto, ninguém empurra o objeto com uma corda, né? A pessoa puxa o objeto nessa direção, então o atrito vai apontar na direção oposta ao movimento. Porque a ideia do atrito, a ideia não, porque a característica do atrito é justamente essa: dificultar o escorregamento, tá? Então ele dificulta o puxão aqui dessa pessoa. Agora vamos entender qual é a característica da força de atrito. Primeiro, a intensidade. Aí nós vamos ter dois tipos de atrito que a gente precisa analisar. Um deles é chamado de atrito estático, tá? O que é o atrito estático? O atrito estático é aquele em que o corpo permanece parado. Ou seja, é um tipo de atrito que faz com que o corpo não entre em movimento. Exemplo, quando você estaciona o carro, você aciona o freio de mão para que o carro não ande. Então, naquela configuração, o atrito nos pneus do carro faz com que o carro não se movimente em relação ao solo, tá? Não se movimente. Então, a gente tem um atrito estático. O próximo atrito é chamado de atrito cinético. O que é o atrito cinético? O atrito cinético é aquele em que o corpo está se movimentando, porém com dificuldade, ou seja, o atrito cinético é aquele que está relacionado ao corpo escorregar sobre a superfície, mas ele meio que vai sendo retardado por conta de alguma situação no contexto, tá? Então, por exemplo, se você, vamos pensar no seguinte: se você coloca uma, vamos pensar numa bola de boliche. Se você joga uma bola de boliche sobre uma superfície lisa, ela vai rolando até chegar nos pinos ou até você jogar ela para o lado, e aí ela vai tranquila. Se você pega o mesmo bola de boliche, coloca, por exemplo, numa superfície toda cheia de buraco, ou com algumas deformidades mais visíveis, né? Porque, como eu comentei com vocês, toda superfície lisa, quando você dá um zoom, né, vai aproximando aí ela, você vai começar a ver as imperfeições que ela possui. Então, suponhamos que a gente tenha uma superfície um pouco mais feia, né, em relação visual, em relação à sua composição, sua estética, a gente vai perceber que existirá uma dificuldade muito maior do que no caso anterior, tá? Então, nesse caso, se há movimento e há uma tendência do movimento ser freado, ser retardado, então a gente vai dizer que esse é um atrito cinético. Há movimento, mas ele é dificultado por conta do atrito, certo? A direção aqui do atrito, ela vai ser a mesma direção da superfície, a mesma direção da força do movimento que vai atrair o movimento, certo? E o sentido sempre no sentido oposto ao escorregamento, tá? Então, simplesmente essas são as informações que nós temos para a característica da força de atrito. Como caracterizar ela? Lembre-se que essas características elas surgem porque como o atrito é uma força,
a gente precisa lembrar que força é uma grandeza vetorial. E grandezas vetoriais possuem 3 características: intensidade. Só adiantando para vocês aqui, o seguinte, alguns livros e alguns exercícios, em vez de usar intensidade, eles usam a palavra módulo, tá? Que é aquela característica matemática de valor positivo só. Mas tenham cuidado que pode ser que seja pedido módulo ao invés de intensidade, mas é a mesma coisa. A segunda característica é a direção e a terceira característica é o sentido. Então, como o atrito ele é uma força, ele vai possuir essas 3 características aqui. Agora vamos para o gráfico. Como analisar o gráfico do atrito? Aqui a gente tem um ponto importante, um ponto interessante. Ó. Primeiro, nós temos aqui o atrito cinético. Observe que a curva, né, que na verdade é uma reta, que representa o atrito, ele vai estar relacionado com a força normal. Por quê? Lembre-se, atrito ele é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Então, essa é a relação entre atrito e força normal. Deixa eu ver que mais que eu posso falar para vocês. Aqui a gente tem um ponto importante. Ó. O atrito cinético ele vai ter um limite. Quando chegar nesse limite aqui, ó, ele se torna o atrito estático, ou seja, quando você vai aumentando o atrito, vai chegar um ponto em que o corpo não vai mais conseguir se locomover em relação à superfície. Então, nesse ponto, a gente tem o atrito estático, tá? Abaixo disso, nós vamos ter o atrito cinético, em que o corpo se movimenta, mas com dificuldades. E as observações em relação ao atrito é o seguinte, ó. Quando o corpo está em repouso, mas na iminência de escorregar, o atrito estático atinge o seu valor máximo, tá? Então, nós temos aqui o atrito estático como valor máximo. Os coeficientes de atrito que a gente indica, ó, a gente pode indicar por essa letra grega Mi, tá? E o Ezinho embaixo para atrito, coeficiente de atrito estático e com o C embaixo aqui, coeficiente de atrito cinético. Dependem do par de corpos em interação, mas não da área de contato. Ou seja, a área pode ser retangular, a área pode ser circular, a superfície ela pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, pode ser um paralelogramo, não importa o formato da área, tá? Só o que importa é da composição, né, do corpo dos corpos que estão em contato. E aí a terceira característica, elas não possuem, tá, gente? Não possuem unidade. Por exemplo, a unidade do atrito é Newton porque isso é força. A unidade de massa é quilograma e de outras unidades. Porém, o coeficiente de atrito ele não possui unidade característica, tá? É só um número que a gente usa para multiplicar. Para multiplicar, então, a normal e concluir o valor do atrito, tá? Então, é simplesmente isso daí, a nossa informação. Bom, mas sem mais enrolação, em relação a conceitos, eu vou pegar aqui uns exercícios, tá, de atrito. E aí a gente vai fazer agora, né, para entender como que funciona a resolução de exercícios que envolvem o atrito, tá? Todo mundo está enxergando a questão? Tá dando enxergar a questão tranquilo? Sim. Sim, senhor. Então vamos lá. Então a pergunta, né? A pergunta é a seguinte: o bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo, num plano horizontal, sobre a ação da força F constante horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20,
e a aceleração da gravidade é 10, então calcule o módulo da força em newtons aí desse problema. Então a gente tem que chegar aí na conclusão da força em newton. Primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, ó, força normal para cima, força peso para baixo e força de atrito aqui na direção, na direção contrária. A gente tem que lembrar, primeiro, peso é massa vezes gravidade. Então a gente pode concluir que, deixa eu fazer aqui em cima, ó, peso é massa vezes gravidade. Ou seja, massa, que vale 5, vezes gravidade, que é 10, portanto, a gente já calcula o peso que vale 50 newtons. A força normal, observem que ela entra em equilíbrio com a força peso. Portanto, nesse contexto aqui, nós podemos concluir que elas são iguais, portanto, a normal também vale 50 newtons. Outro ponto muito importante aqui é ele pede para a gente calcular, na verdade, a força F, né? Então, outro ponto importante é que a força de atrito, ela vale o quê? O coeficiente de atrito vezes a normal. Ora, observem quanto que vale o coeficiente de atrito, 0,20. E a normal, a gente acabou de calcular, ela vale 50 newtons. E então, nesse caso, nós vamos substituir o valor e encontrar o valor da força de atrito no nosso problema. Então, aqui vai ser 0,20 vezes os 50 newtons. Então, quando a gente multiplicar 0,20 vezes 50 newtons, isso aqui vai dar 10 newtons, tá? Dois pontos importantes que a gente tem aqui. Ele fala da velocidade com que o bloco se locomove, mas ele não fala da aceleração, tá? Ele só fala da velocidade. Então a gente vai ter que utilizar. Na verdade, a gente não vai nem utilizar aí o valor esse valor da velocidade. Só que a gente tem que entender o seguinte, ó. De acordo com o problema, a velocidade ela é constante, né? A velocidade vale 1. Então a gente tem que ficar atento no seguinte, ó. Se a velocidade vale 1, ou seja, velocidade aqui, ó. Aqui a gente vai separar as coisas para analisar uma outra característica, ó. A velocidade é igual a 1. Então, se a velocidade é constante, isto significa dizer, gente, que a aceleração é zero. Ou seja, se a aceleração é zero, isso significa dizer que a resultante das forças vai ser zero. Então, a gente precisa lembrar do quê? Resultante é massa vezes aceleração. Ou seja, resultante nesse caso aqui, ou, né, ainda, a resultante, ó, observe que a normal e o peso se equilibram, então eles vão dar zero, a gente não considera eles, e aí nós vamos ter que a força F menos a força normal, tá? Então, a resultante, ela possui essas duas formas de ser calculada. Só que a gente já sabe que a resultante equivale a zero. Ou seja, nós vamos fazer a força F menos a força normal. Desculpa, gente, não é a força normal, não. É a força de atrito, tá? A força normal se cancela com o peso. Então, aqui a força F menos o atrito, ele é igual a zero, porque a resultante vai ser zero, normal e peso se cancelam, vai sobrar somente a força F e a força de atrito. Ou seja, a força F vai ser igual aí à força de atrito, portanto, a força F vai ser igual a 10 newtons, tá? Essa força F aí resultante vai ser igual a 10 newtons. Alguma dúvida? Professor, o Sim? que mudaria, tipo assim, se a velocidade não fosse constante? Como que a gente montaria o cálculo? Vamos supor que se a velocidade não fosse constante. Vamos supor que isso aqui fosse aceleração, né? 1 metro por segundo ao quadrado. O que mudaria aqui é que você pegaria o 5 e iria multiplicar por 1. Ou seja, que ia dar 5. Deixa eu fazer de vermelho aqui para a gente mudar aqui só o final. Só o finalzinho aqui que vai mudar. Ó. Aqui seria 5, tá? Em vez de 0. E aqui ficaria o atrito mais 5. Ou seja, a força F seria 15 newtons. Que na verdade aqui, na resolução original, fica 5 vezes 0. Massa vezes 0.
Aí qualquer valor de aceleração que tivesse aqui, por exemplo, você ia modificar só o resultado da força F, né? Só isso que ia modificar, dependendo do valor da aceleração que aparecesse aqui. Essa é a única diferença entre ter e não ter aí o valor dela, tá? Tranquilo, professor. Então, pessoal, isso aqui é a nossa aula de hoje. Não saiam ainda, tá bom? Eu vou parar de gravar aqui e vou questionar vocês de um negócio aqui rapidão.